Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 7 do livro Fundamentos de Física de Halliday-Resnick, 10ª edição. Problema 44. Um esquiador é puxado por uma corda para o alto de uma encosta que faz um ângulo de 12 graus com a horizontal. A corda se move paralelamente à encosta com velocidade constante de 1,0 metros por segundo. A força da corda realiza 900 joules de trabalho sobre o esquiador quando este percorre uma distância de 8,0 metros encosta acima. Letra A. Se a velocidade constante da corda fosse 2,0 metros por segundo, que trabalho a força da corda teria realizado sobre o esquiador para o mesmo deslocamento? A que taxa a força da corda realiza trabalho sobre o esquiador quando a corda se desloca com uma velocidade de, letra B, 1,0 metros por segundo e letra C, 2,0 metros por segundo? Vamos identificar primeiro todas as forças que atuam sobre o esquiador durante a sua subida. A força exercida pela corda, paralela à encosta e no mesmo sentido do deslocamento, já que o esquiador está subindo a encosta. Como ele pressiona a encosta, de acordo com a terceira lei de Newton, a encosta exerce sobre ele a força de reação normal, perpendicular à encosta e também perpendicular ao deslocamento. Também temos a força-peso do conjunto esquiador-esqui vertical para baixo. Estamos considerando que a força de atrito entre o esqui e a encosta tem módulo desprezível. O trabalho total realizado sobre o conjunto é igual à soma dos trabalhos dessas forças sobre ele, e este trabalho deve ser igual à variação da energia cinética do conjunto. Então, o trabalho da força F, mais o trabalho da força peso, mais o trabalho da força normal tem que ser igual a ΔC, a variação da energia cinética. Como as forças são constantes, podemos utilizar a seguinte expressão para calcular o trabalho realizado por elas. O trabalho vai ser F vezes D vezes o cosseno de θ. Nessa expressão, F é o módulo da força, D é o módulo do deslocamento e θ é o menor ângulo entre esses dois vetores. Quando o ângulo entre os vetores é igual a 90 graus, o trabalho da força é nulo porque o cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, o trabalho da força normal é nulo, já que ela forma um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Como a força exercida pela corda tem mesma direção e sentido do deslocamento, o ângulo entre esses vetores é nulo. Como o cosseno de 0 grau é igual a 1, o trabalho dessa força será positivo. Podemos decompor a força-peso em duas componentes, uma na direção perpendicular à encosta e outra paralela à encosta. A componente Fy é perpendicular ao deslocamento e não realiza trabalho sobre o esquiador. A componente Fx tem mesma direção do deslocamento e sentido contrário, ou seja, o ângulo entre esses vetores é igual a 180 graus. Como o cosseno de 180 graus é igual a menos 1, o trabalho dessa força sobre o esquiador é negativo. O problema diz que quando a velocidade de subida do esquiador é igual a 1 metro por segundo, o trabalho da força da corda é igual a 900 joules. Como a velocidade é constante, a variação da energia cinética é nula. Substituindo esses valores na equação do trabalho, fica 900, que é o trabalho da força F, mais o trabalho da força peso, mais 0, que é o trabalho da força normal, tem que ser igual a 0, que é a variação da energia cinética. Então, o trabalho da força peso é igual a menos 900 joules. Na situação da letra A, apesar da velocidade de subida ser maior, a velocidade do esquiador é constante e não há variação da energia cinética. Então, essa situação é análoga à situação anterior. E o trabalho da força da corda é o mesmo. Então, o trabalho vai ser igual a 900 joules. A potência média ou taxa de realização de trabalho realizado pela força da corda é dada por P é igual ao trabalho da força F dividido por ΔT, o intervalo de tempo. O valor do trabalho nas duas situações é o mesmo.
Quando a velocidade for igual a 1 metro por segundo, o esquiador percorre 1 metro a cada segundo. Então, ele precisará de 8,0 segundos para percorrer a distância de 8,0 metros do percurso. Então, a potência é 900 sobre 8,0, que é o intervalo de tempo, que dá 112,5 watts. Escrevendo este resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão da medida menos precisa utilizada, ele se torna. A potência vai ser 1,1 vezes 10 elevado a 2 watts. 110 escrito com dois algarismos significativos. Quando a velocidade for igual a 2,0 metros por segundo, o trabalho é o mesmo, mas a velocidade do esquiador é o dobro da anterior. Então, o tempo para percorrer a distância será a metade do anterior e a potência foi P vai ser igual a 900, que é o valor do trabalho, dividido por 4,0 segundos, que agora o tempo é a metade. Fazendo essa divisão dá 225 watts. Escrevendo esse resultado com dois algarismos significativos, ele se torna. O P vai ser 2,3 vezes 10 elevado a 2 watts.